Oi, gente. Tô aqui para gravar para vocês um recado. Não vai ser muito curto, mas eu acho que vai ser muito importante para a sua vida. Recentemente alguém me mandou o link de um recado que Jordan Peterson gravou para as igrejas modernas. Aliás, muito interessante, muito bem embasado. Você provavelmente já ouviu falar deste psicólogo Jordan Peterson, que vem causando frisson e bastante comoção nos últimos anos. Mas eu não queria falar sobre ele, propriamente dito, mas sobre o conteúdo do vídeo que ele gravou, esse sim, muito importante, que de fato ele tem uma mensagem para as igrejas, e eu quero falar para vocês, meus irmãos, de algumas coisas que esse vídeo me chamou a atenção. Não é uma contra-resposta, eu não estou dizendo que você faz errado de popularizar esse vídeo, mas deve atentar para algumas coisas, e eu falo aqui de maneira muito especial a minha igreja, a igreja em que eu sou pastor, e aqueles que têm contato com os irmãos de nossa igreja. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que, no quesito cosmovisão, eu tendo a concordar com o Jordan Peterson. Eu creio realmente que nós estamos vivendo um retorno ao niilismo. Só que isso é muito mais grave, a meu ver, do que o Jordan Peterson delineou no vídeo. Na verdade, a cosmovisão niilista ela tem um potencial destrutivo muito grande e ela não foi abandonada de propósito. Os poetas niilistas da época em que o niilismo estava em voga e praticamente dominante na sociedade, diziam desesperados que não viam a hora de suplantar o niilismo e partir para a próxima. A opção não foi melhor, é verdade, mas esse retorno não examinado ao niilismo torna o neonihilismo do nosso tempo muito mais perigoso. Então, nesse ponto, a gente concorda com o Jordan Peterson. Uma outra coisa com a qual eu concordo também é com essa cultura que ele denuncia, que procura afeminar e adocicar o homem. Essa junção inusitada de duas palavras que formam esse estranho neologismo conhecido como masculinidade tóxica apenas esconde a sua real intenção, que é considerar qualquer masculinidade tóxica. A meu ver, isso é um ataque indireto, mas indiscreto à pessoa de Deus. Nossa igreja vai estudar A Ameaça Pagã, um livro de Peter Jones, que eu convido a todos a conhecer esse material, mas pensa bem, Deus é o nosso Pai. E como nosso Pai, ele imprime em nós essa característica de liderança masculina, a que inclusive a Igreja Presbiteriana recentemente reafirmou, dizendo que as mulheres têm um papel muito importante e, apesar de preponderantes no reino de Deus e na nossa denominação, não devem ser líderes ordenadas como pastoras ou presbíteras, nem diaconisas, pelo que a gente parabeniza aos nossos líderes e todos os enviados à reunião suprema de nossa igreja, reafirmando a nossa fé e os nossos princípios bíblicos de conduta. Mas o meu ponto aqui é, esse ataque acaba sendo ao próprio Deus. Quando a gente anula a masculinidade, nós anulamos um sinal bastante importante que aponta para a pessoa e o caráter de Deus de uma forma metafórica importante para a gente anunciar o Evangelho. Mas tem um detalhe que merece uma atenção maior aqui. A mensagem, afinal, é para que as igrejas digam aos jovens que eles são bem-vindos. Olha, a mim me parece que ele está pensando aqui no contexto em que ele está. Porque ele está num contexto bastante ruim, que, caso você não saiba, ou ele está falando da deplorável situação canadense ou da triste e decadente situação europeia de maneira geral. Estudiosos e especialistas já se referem à Europa como pós-cristã. E no Canadá nós estamos vendo a passos largos uma distância do evangelho de tal forma que, se você pregar o evangelho na rua, você corre riscos de ser atracado fisicamente e de não ser defendido pela polícia local. E a cada vez a gente tem notícias piores das decisões que o Canadá vem tomando em relação às condutas morais e éticas, se distanciando cada vez mais dos princípios cristãos. Olha, essa não é a realidade brasileira.
tá? Nós estamos numa situação bem diferente da que ele coloca lá. Mas não deixa de ser chocante quando alguém que não é um líder cristão, falando dessas coisas, pede para que cristãos estreitem a porta, porque para mim é isso que ele está falando em outras palavras. Ele reiteradamente diz, exijam mais e não menos desses jovens, como se dizendo, aperta eles, porque é isso que eles precisam. A coisa está frouxa, e essa frouxidão não é amor, é lassidão, é passividade. Então, nesse ponto, eu creio que a crítica dele nos atinja. De fato, a igreja evangélica brasileira deixou qualquer exigência de lado para ter os jovens no seu seio. Desde uma leniente tolerância ao pecado até a supervalorização do papel do jovem na comunidade, tudo está sendo feito para manter o jovem dentro da igreja. Em uma palestra que eu dei em uma igreja convite, eu até disse que isso lembra muito mais um cativeiro, um sequestro, do que um convite a uma família. Nós não temos que manter os jovens dentro da igreja. Essa é uma expressão muito pouco convidativa e um tanto quanto desesperada. Tá? Aqui no Brasil, diferente da situação que ele encontra no Canadá ou na Europa de maneira geral, não sei onde o Peterson, eu soube muito en passant que talvez ele não estivesse mais morando no Canadá ou na Inglaterra, eu sei que ele visita muito a Europa de maneira geral, mas ok, se ele estiver morando no Canadá, isso continua valendo. Mas aqui nós estamos adiantados no caminho que diz que essa geração é uma geração ímpar, totalmente diferente da anterior, ela é muito mais do que isso ou aquilo, para inflar o ego juvenil, que já é fruto de uma cultura que diz que ele é o máximo. Então, achar uma igreja que faça um estranho dueto com a cultura popular é quase que como um apelo encantador da sereia. Mas ainda é melhor, a gente reconhece, estar dentro da igreja do que fora. Mas no Brasil nós temos uma outra crítica, a incômoda situação de que a igreja ela está cheia de jovens. Tá? Temos igrejas especialistas em jovens e igrejas que têm um modelo mais engessado, mais carcomido pelo tempo, que foi muito útil na sua época, mas era apenas uma maneira de ser, tem procurado fazer divisões um tanto quanto estranhas, providenciando um culto que agrada mais um tipo de público e um culto que tenha mais a carinha do jovem. O que me estranha nisso tudo é a pedra. Jordan Peterson, como uma pedra que clama muito eloquentemente, ele prossegue nos chocando ao dizer: parem de tentar salvar o mundo e promover justiça social. Atentem para as almas. Meus irmãos, ele não podia estar mais certo. Agora, ele não é um líder cristão falando isso. Ele não é um pastor. Ele é um homem ímpio, no sentido de que, apesar dele estar por conta da desesperadora situação que ele vê e passa, está se aproximando de Deus e até chegando à conclusão de que a melhor coisa do mundo é crer que Deus existe, ou até mesmo se tornar um cristão, a denúncia dele é que o interesse na palestra que ele deu e nas coisas que ele falou só pode significar uma coisa: que a religião está fenecendo, que a religião está cedendo, que a religião deveria estar fazendo aquilo que não está, e hoje pesa sobre os ombros de pessoas como ele a missão de cuidar da alma das pessoas. Nós estamos ouvindo, atenção, meus irmãos, e a presente geração, o segundo apelo nesse sentido. Nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, um pastor presbiteriano chamado J. Edward Adams, ele foi estudar com Abraham Maslow e ouviu deste psicólogo ímpio, portanto um não cristão, a pergunta que o motivou a redescobrir o aconselhamento no século XX. Estaria o cristianismo vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de sopa psicológica?
Meus irmãos, eu acho que nós estamos como que sendo alertados, tal como Pedro foi e teve 3 chances de não errar. E se nós estamos ouvindo o mesmo apelo, sem contextos iguais, ou seja, o mesmíssimo apelo no sentido da igreja retornar ao seu papel de origem, ao seu papel de direito, eu temo pela terceira chamada de atenção. Ouçamos esses apelos com atenção, porque ele não está errado. Mas quando ele diz, relembrem os jovens de quem eles são, a gente tem que prestar mais atenção aqui. Por quê? Porque a pergunta é, quem eles são? Será que Jordan Peterson quer que a gente agrade o ego desses jovens, dizendo, olha, desenvolvam o seu potencial, mas dentro dessa perspectiva, ou corram na velocidade máxima, mas sob esses trilhos? Eu penso que ele não está errado nesse... Eu penso, na verdade, que ele está errado nesse ponto. Se a igreja fizer isso da forma certa, ela terá que incluir no seu arcabouço de mensagem uma mensagem toda que deixa de ser inclusiva e convidativa e passa a ter um elemento bastante desagregador. Se você lembrar o jovem quem ele é, sabe o que você vai ter que eventualmente lembrá-lo? De que ele é um pecador. E não tem nada mais desagradável do que ser lembrado que você é um pecador. Nem o mais piedoso dos homens quer ser lembrado disso. E geralmente quem lembra a gente, quem a gente no caso, se você quiser lembrar a geração de jovens, quem eles são, vai ter que lembrar que eles precisam de Cristo. O apelo do Peterson só é interessante para quem já é um cristão. Lembrar alguém que é um santo e eleito e amado de quem ele é em Cristo é tudo o que, olha só, um conselheiro bíblico já faz. Aliás, esse é o nosso apelo aos jovens cuja identidade cristã muitas vezes é deixada de lado quando dúvidas quanto à sua salvação, quanto à sua sexualidade, quanto às suas perspectivas políticas surgem. A igreja é a agência que Deus colocou no mundo para ajudar o jovem cristão a se tornar quem eles são, pois é nela que se concentram as pessoas que creem que aquele que começou a boa obra há de terminar. Olha, Peterson, você não está errado, só se tivesse certo. Nesse caso, lembrá-los quem são é só para aqueles que são de verdade, tá bom? Então, se naquilo que ele apela de certo a gente pode concordar, fica a dica. Ele diz para a gente colocar como igreja bem grande, jovem, você é bem-vindo aqui. Mas você é. Jovem, você é bem-vindo na Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Mas não para ter as suas potencialidades desenvolvidas. Eu não sou o seu coach. Não queremos uma versão melhor de você. Queremos que todos sejam cristãos e, portanto, uma versão menor de Cristo. Não, a gente não está aqui para melhorar quem você já é. Nós estamos aqui para ajudá-lo no processo de fazer morrer quem você é, para nascer em você uma nova criatura, uma semelhante ao Filho amado de Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Queremos que você seja mais parecido com o Redentor, mais do que qualquer outra coisa. Isso significa que você é bem-vindo aqui. Se Jordan Peterson está certo ao dizer que o sagrado dever da igreja é cuidar de almas porque o tempo urge, então vamos dizer, aqui é o seu lugar. Somos, aqui na Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, uma igreja preocupada com o pastoreio sério e bíblico daqueles interessados em andar conosco. Se você tem um interesse sincero de servir a Cristo, está interessado em receber o cuidado pastoral biblicamente orientado, então você encontrou o seu lugar. Se você quer cuidado para a sua alma, achará aqui, na Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, esse cuidado dado de várias formas: pregação,
aconselhamento, estudo bíblico e mais o que a gente puder oferecer aí dentro das nossas limitações. É claro que isso não quer dizer, caso você esteja ouvindo esse vídeo e não seja da nossa igreja, que a nossa igreja é a única que oferece isso. É claro que não. Nós estamos dizendo que se você está procurando e não sabe onde e achou esse vídeo, achou a gente, então você achou o seu lugar. Para de voar por aí, descansa suas asas no nosso galho, faça o seu ninho e encontre o seu lar entre nós. Se você ainda não nos conhece, fica aqui o convite. Perde seu tempo não, vem conhecer a Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, vulgo IPM, uma igreja que tenta viver a simplicidade do Evangelho na complexidade da vida em São Paulo.